Buenas pessoas concurseiras, você que vai fazer uma prova da banca objetiva, te liga aqui nesse vídeo, são questões 2022 da banca objetiva, questões recém-saídas do forno. E se tu ainda não é inscrito no canal, te convido a te inscrever aqui, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, mata a cobra e vamos para o nosso vídeo, questões 2022 banca objetiva. Partiu? Buenas pessoas concurseiras, então dando continuidade ao nosso vídeo, a nossa videoaula de hoje, vamos resolver a primeira questão desta prova, considerando-se que um certo triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, primeiramente? Triângulo retângulo é um triângulo, tá, que vai ter, ó, o professor não é muito bom de desenho, né? Que vai ter um ângulo reto. Tá? O que é um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus. Tá, mas por que ele é reto? Porque ele vai dividir o espaço em 4 partes iguais. Quando nós traçamos duas retas que concorrem, ou seja, que elas têm um ponto em comum, e a gente divide o espaço em 4 partes iguais, nós temos o ângulo reto, certo? Este é o ângulo reto. Então, aqui, ó, certo triângulo retângulo que possui catetos que medem 5 e 12 centímetros. O que são os catetos? Os catetos são os lados do triângulo que formam esse ângulo reto. Então, aqui mede 5 e aqui vai medir 12. Assinalar a alternativa que apresenta a medida da hipotenusa desse triângulo. Vamos chamar de x essa hipotenusa. Hipotenusa é o lado oposto, ó, o lado que está na frente do ângulo reto. O que nós vamos usar aqui? Vamos usar teorema de Pitágoras, certo? Sempre que você fala em triângulo retângulo, em medida dos lados de um triângulo retângulo, a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Então, teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos quadrados dos catetos, não é o quadrado da soma, né? Então, aqui, ó, os catetos é qualquer um deles. Então, x ao quadrado é igual ao primeiro cateto, no caso, 5 elevado ao quadrado, mais o 12 elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 5 elevado ao quadrado. Gente, aqui é uma revisão, ó. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, não é 5 vezes 2. 5 vezes 5, 25. Mais 12 elevado ao quadrado é 12 vezes 12. Eu sei que muitas vezes na escola, assim, o aluno tem aquela coisa de fazer pelo mais fácil, tá? Mas não é 12 vezes 2, é 12 vezes 12, que vai dar 144. E aí, 25 mais 144 dá 169. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 169. E agora, professor, olha só. Se nós temos aqui o x elevado ao quadrado, nós temos que calcular esse x, apenas o x. Não pode ser o x na 2, que não nos interessa o x na 2, assim o valor do x. Então, como nós temos o expoente 2, nós vamos extrair de ambos os lados a raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado corta o expoente com a raiz. E aí vai ficar apenas o x. Aí ficamos x igual a coisa. Aí, x igual a coisa. X igual, né? Nós temos que ter x igual, não x igual a coisa, né? Nós tínhamos x ao quadrado, nós temos que ter x igual, então a gente extrai a raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada de 169. Se tu fizer 13 vezes 13, vai dar 169. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Portanto, a hipotenusa, nessa situação aqui, mede 13. Alternativa A de... Opa! Faltou aqui o espacinho. Aê! Então, aqui a alternativa A de Argentina, x igual a 13, certo? Como é que eu sei que raiz de 169 é 13? Eu faço 13 vezes 13, que vai dar 169. Como eu fiz 12 vezes 12, deu 144, então se eu multiplicar 13 vezes 13, vai dar um número maior, vai dar o 169. Se tu não soubesse, tu poderia fazer a decomposição do 169, ó.
169 dá para dividir por 13, que vai dar 13. E o 13 divide por 13, que dá 1. Então, é essa apenas a divisão que a gente tem. Ok? Seguindo em frente, então, vamos para a próxima questão, a questão 12 dessa prova. A questão de número 12 nos pede o seguinte, ó. Pedro comprou certo produto para revender, de modo que ele deseja obter um lucro de 40% sobre o preço de custo do produto. Sabendo-se que ele comprou esse produto por R$640, qual o valor que Pedro deve vender esse produto para que ele obtenha o lucro desejado? Então, olha só aqui, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, calcular quanto é 40% de 640. Ó. 40% de R$640. Lembrando, meus queridos alunos, olha só. 40% a gente escreve como 40 sobre 100. A preposição de multiplicação vezes 640. Ah, mas e o 640, como é que eu vou multiplicar isso, professor? Lembra, 640, se não aparece o denominador é 1. E aí nós temos uma multiplicação de frações. Como é que a gente faz a multiplicação de frações, professor? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E aí nós vamos ficar, ó. Olha só, vai ficar aqui, ó. 40 vezes 640, dividido por 100 vezes 1, que é 100. E agora, olha só, antes de multiplicar, nós podemos cancelar zeros, ó. Cancelamos esse zero com aquele e esse zero com esse aqui. Então, ficou 4 vezes 64, dividido por 1, que vai ser o resultado do 4 vezes 64. Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. Então, vai dar 256. Como eu quero saber qual o valor que ele deve vender esse produto para ter os 40% de lucro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, 256 mais 640. Aqui vai dar 698. Então, ele deve vender por 896. 896, alternativa D de Dinamarca. Gente, olha só. Esse é o jeito mais rápido de fazer a cálculo de porcentagem, tá? Pelo macete. E existe o macete do macete. Como é que é o macete do macete, professor? Olha só, o macete do macete. Esse aqui é o macete, tá? Porque regra de a porcentagem, geralmente a gente resolve por regra de 3, tá? Então, o macete da regra de 3 é esse aqui. E o macete do macete, ó. Como é o macete do macete? Que tu pode resolver dessa forma, é o macete. Depois que tu resolveu bastante cálculo dessa forma, que tu já tem segurança nessa aqui, vamos para o macete do macete. Como é que funciona isso? Olha só, tu vai calcular 40% de 640, ok? É isso que tu tem que calcular. 40%, 640. Olha só, tu simplificou aqui por 100 e tu cortou esses dois zeros. Então, o que tu vai fazer? Ó? Tu vai cortar esse zero do 100 aqui, automático. Esse zero do 40, ó, tu corta aqui, automático. Ficou 64 vezes 4. Por quê? O D significa multiplicação. Então, tu corta os zeros, tem que cortar os dois zeros, e depois fazer a multiplicação. 4 vezes 64, 256. Ok? Esse é o macete do macete. Certo, pessoal? É outra maneira. Quando tu tiver segurança dessa forma aqui, começa a calcular dessa aqui, ó. É o macete do macete. Bom de fazer e bem tranquilo. Ok? Partiu próxima questão? A próxima questão aqui, assinalar a alternativa que apresenta o valor da seguinte expressão numérica. Então, nós temos aqui uma expressão numérica simples, envolvendo adição e subtração apenas, colchetes e parênteses. Bom, aqui vale aquela máxima clássica que a gente tem lá da escola. Começa a resolver por dentro, pelo parênteses.
Então, aqui, ó, 10 mais 2 dá 12. E o restante? O restante tu copia, ó. Tu vai copiar daí, ó. 12 mais, abre parênteses, 35, menos 12, mais o 2, fecha parênteses. E agora, professor? Agora, ó, tu vai resolver dentro do colchetes. Então, tu vai fazer ali, ó, 35 menos 12. 35 menos 12, ó, 5 menos 2, 3, vai 1. E vai 1 nada, não vai 1 nada, não é soma, né? 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2, 23. Mais aquele 2 ali, mais 2 vai dar 25. Portanto, dentro do colchetes vai dar 25. Que tu vai somar, ó, com quem? Com o 12. E quanto que é 12 mais 25? 12 mais 25 é 37. Portanto, a resposta nessa questão é a alternativa B de Brasil, certo? Sempre que tem expressão numérica, pessoal, que tem parênteses, colchetes e chaves e tudo mais, começa resolvendo pelo parênteses. Lembra, aqui nesse caso, ó, apareceu apenas adição e subtração. Então, tu vai resolver na ordem que aparece. Mas, quando tem multiplicação e divisão, primeiro, tu resolve multiplicação e a divisão na ordem que elas aparecerem. Segundo, adição e subtração na ordem que aparecerem, ok? Então, sempre tem que pensar nisso. Partiu próxima questão. A próxima questão desta nossa videoaula é a seguinte, ó. Um gato come um sachê de ração úmida de 85 gramas todos os dias. Todos os dias. Ao longo de um ano com 365 dias, quantos quilogramas de ração úmida serão comidos pelo gato? Então, se são 85 gramas a cada 300, melhor, se são 85 gramas a cada dia durante 365 dias, para te saber o total, o que tu vai fazer? 365 vezes 85, ok? É uma multiplicação, ó. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32, vai 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18, ó. Agora, vou multiplicar pelo 8, tá? Ó, vou multiplicar aqui pelo 8. Quando eu vou multiplicar pelo 8, a casa do 5 fica em branco, tá? Por isso que a gente deixa a casa em branco, ó. Por quê? Aqui, ó, é 80 mais 5. Então, eu multipliquei pelo 5. Agora, eu vou multiplicar pelo 80. Então, aqui é como se tu deixasse um zero ali. Então, geralmente, a gente, para não confundir muito o aluno, deixa uma casa em branco, tá? Mas é porque tem esse zero aqui, que vem do 80 mais 5, que dá 85. Aí, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 6, 24, mais 8, 28, mais 4, 28, vai 2. 8 vezes 3, 24, mais 2, 26, ó. Somando tudo, vai dar 5, 2. Aqui vai dar 16, vai 1, dá 7. E aqui vai 1, vai dar 3. E deu problema. O que houve aqui? Aqui o professor deu uma rachada aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. 8 vezes 5, 40. Tá, beleza. 8 vezes 6, 48, mais 4 dá 32. Ah, professor, queimando óleo no final do ano. 8 vezes 3, 24. 24 mais 3, 27. Isso? Não. Vai 5, ó. Não, lá é 5, ó. 8 vezes 6, 48. Peraí. Mais 4 dá 52. 8 vezes 3, 24, mais 5, 29. O professor já está no final do ano queimando óleo, né? Que barbaridade. Então, aqui, ó. 8 mais 2, 10. Vai 1. 9 mais 1. Mais 1 dá 11. Que vai 1 lá, dá 31. Então, ó. O resultado deu 31.025 gramas. Mas eu quero saber o quê? Quantos
quilogramas. Então, eu vou dividir isso daqui por 1.000. Por quê? Porque 1.000 quilos, ou melhor, 1.000 gramas é 1 quilo. Então, se eu quero saber quantos quilos vai dar, eu vou dividir por 1.000. Olha só, divisão por 1.000. A vírgula tá aqui, ó. 3.025, 31.025, a vírgula tá aqui. Então, como eu vou dividir, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? Ó, tenho 3 zeros no 1.000, vou deslocar a vírgula 3 casas. Então, vai dar 31,025. E aí, o que a banca nos deu como alternativa? Ó, letra A, entre 31 e 32 quilos. Exatamente isso. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Tirando a rateada do professor na tabuada, que está queimando óleo nesse final de ano. Barbaridade. Seguimos adiante. Próxima questão, questão de número 16. Antes, pessoal, de a gente resolver aqui a questão 16, se tu não é inscrito no canal, dá um break aqui no vídeo, se inscreve lá, mata a cobra, e vamos adiante. Questão de número 16. Sobre conjuntos numéricos, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Então, olha só. Um conjunto A tem 3 elementos. Então, ó, o conjunto A, ele tem 3 elementos. E um conjunto B tem 5 elementos. 5 elementos. Então, o conjunto A intersecção B tem no máximo quantos elementos? Olha só. Pensa aqui comigo, ó. Tu tem aqui o conjunto A, ele tem 1, 2, 3 elementos. Aqui nós temos o conjunto B, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O que é a intersecção? A intersecção são aqueles elementos que são em comum. Então, ó, no máximo, a questão aqui, ó, ela trouxe certinho, ó. No máximo, ó, se tu for pensar no máximo, ó, pode ter no máximo 3 elementos em comum, tá? Pode ser 2, pode ser 1, pode não ser nenhum. Mas, no máximo, pode ter só 3 elementos comuns. Em comum. Por quê? Suponha que os 3 elementos do conjunto A também estejam no conjunto B. Como intersecção são elementos comuns, então, no máximo, tu pode ter, ó, 3 elementos comuns. Então, a intersecção B, no máximo, 3 elementos comuns. Seguindo. Considerando que o conjunto C tem 2 elementos, ó, então vamos lá, ó. Temos aqui o conjunto C, 2 elementos. Elementos que D tem 5 elementos e que ambos não têm elementos em comum. Opa, não tem elementos em comum. Então, aqui, ó, tu tem aqui o conjunto C, 1, 2 elementos. Conjunto D, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ó. Mas não existe elemento em comum entre esses dois conjuntos aqui. Então, a intersecção, ó, C, intersecção D, ela vai ser vazia, porque esses elementos não estão aqui. Nem esses elementos estão no conjunto D. Tá? Os elementos do conjunto D não estão em C, e os elementos do conjunto C não estão em D. Então, a intersecção é vazia, vai ter 0 elementos na intersecção. Então, 3 e 0 é a alternativa E de Equador, certo? Vamos para a questão de número 17. A questão de número 17, ó. Por questões sanitárias, uma empresa de aviação determinou que seus aviões somente circulem com lotação máxima de 2/3 da sua capacidade. Sendo assim, um avião com capacidade de 168 passageiros pode transportar, no máximo, quantos passageiros ao mesmo tempo? Então, ele só pode transportar 2/3 da capacidade, ó. 2/3 da capacidade. Então, é 2/3 de 168. Como é 2/3 de 168, lembra a preposição de indica multiplicação. Então, tu vai multiplicar, ó, 2 vezes 168 dividido por 3. E agora, professor, agora vem a manha do concurseiro, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó, bombeia aqui, ó. 1 mais 6 dá 7.
Vamos pegar o 168 e vamos somar os algarismos. Ó. 1 mais 6 dá 7. 7 mais 8 dá 15. 15 está na tabuada do 3. Então, significa que eu posso pegar o 168 e dividir por 3. Ó. Então, isso vai ser bem menos cálculo, porque se eu multiplicar 168 por 2, é um cálculo um pouquinho grande. Depois dividir por 3. Então, vamos fazer menos trabalho, né? Vamos pegar o 168 e vamos dividir por 3, ó. 1 não dá para dividir por 3. 16 dá. 3 vezes quanto dá mais próximo de 16? 3 vezes 5. 5 vezes 3, 15. Sobra 1. Baixa o 8. Vai dar por 6. 6 vezes 3, 18, o resto 0. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vai ficar 2 vezes 168 dividido por 3 é 56. Então, 2 vezes 56. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Então, aqui vai dar 112. Então, o que a gente tem como alternativa? Alternativa B de Brasil.